O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Varas gostosas na garupa da CB, caindo pro funk. Respeita, carai. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Vocês estão sossegados? Tudo leve agora, né? Começou a semana nova, vamos aí para mais uma semana aí de estudo intensivo e de desenvolvimento educacional, né? Desenvolvimento do aprendizado da gente. Tranquilo? A nossa aula hoje é sobre história de vida. Eu, antes de tudo, queria começar falando para vocês, pedindo para vocês desculpas com relação ao barulho que eventualmente vocês vão ouvir, moto passando, carro, porque no horário que eu estou gravando ainda tem um pouco de barulho aqui no bairro, e tem um pessoal que está fazendo uma baderna aqui do lado de casa, aqui na frente do mercado, e está um pouco complicada a zoada. Mas eu acredito que pelo meu tom de voz e pela proximidade com o microfone vai ser o mínimo de intromissão que a gente vai ter, tá bom? Outra coisa é que eu vou tirar a minha câmera, que eu tô com preguiça de aparecer hoje para vocês. Então vou tirar a minha câmera aqui e aí a gente vai voltar para iniciar esse conteúdo de história de vida, tá bom? Então, retornando aqui, vamos iniciar sem a nossa câmera. Tô ouvindo um rapaz gritando, tá pesado aqui o negócio. Então, a nossa hora de hoje é sobre história de vida, tranquilo? Então, para a gente começar falando de história de vida, eu quero trazer para vocês aqui esses 3 exemplozinhos básicos. Um elefante, um ratinho e um salmão aqui no cantinho. Então, o elefante é um animal aí que tem um período de vida muito longo, né? O elefante ele vai viver aí entre 40, 50 até 60 anos, às vezes pode viver até mais, tá bom? E o elefante, por ser um animal que vive muito tempo, ele tem aí um aspecto de história de vida muito particular, onde ele vai ter o desenvolvimento do filhote muito tardiamente. Então ele vai demorar muito tempo para alcançar a sua maturidade sexual e para produzir os seus filhotes, certo? Além disso, os filhotes vão ser gestados aí por cerca de 22 meses, tá? 22 meses, ou seja, quase 2 anos o elefante passa gestando um filhote. O que é a vantagem disso? O filhote já vai nascer pronto, prontíssimo, maravilhosamente pronto. Ele já nasce andando, já desce de escadinha, né? Então, elefantes têm essa vantagem aí, desenvolvem muito bem o filhote durante 22 meses de gestação, e depois desse período o filhote ele já nasce praticamente pronto, andando, e pode acompanhar a manada, certo? Aqui no meio a gente tem esse ratinho aqui, representando os roedores. Esse ratinho aí que vai ter uma ninhada, não é? Ele vai ter uma ninhada aí entre 6, 8 filhotes, certo? E vai ter um tempo de vida aí só um pouquinho mais curto do que elefantes, por exemplo. Tá variando aí entre 3, 4, talvez 5 anos de vida, dependendo da espécie de roedor que a gente está considerando, certo? Além disso, os filhotes de rato, quem já viu filhote de rato, geralmente nasce pelado, né? São animais que nascem peladinhos, quase sem nenhum pelo, no caso, sem nenhum pelo no corpo e quase sem nenhuma habilidade para nada. Basicamente só sabem mamar, certo? E aqui do lado a gente tem uma espécie de peixe que é o salmão, né? Que, diferentemente desses outros indivíduos aqui, eles colocam ovos, certo? E os salmões eles apresentam uma característica muito legal que a gente vai ver no decorrer da aula, que é a semeoparidade, que é a característica de viver a sua vida e só se reproduzir uma vez, morrendo após esse período reprodutivo, certo? Então são aqui 3 indivíduos, no caso 3 espécies, 3 grupos animais que apresentam 3 diferentes tipos de história de vida. E a gente vai ver um pouquinho nessa aula sobre o que se trata cada uma dessas coisas, certo? Então, inicialmente, os nossos objetivos da nossa aula serão basicamente definir o que é a história de vida, certo? Definir o que é a história de vida, entender por que diferentes grupos animais eles variam nas suas estratégias de crescimento, entender como que atuam as compensações ou os trade-offs, certo? Que é o termo que a gente vai usar, eu faço questão que a gente use esse termo em inglês mesmo, os trade-offs, como que atuam os trade-offs e o que são eles. E vamos entender também como aplicar os conceitos de história de vida em um contexto ambiental, certo?
Para iniciar a nossa aula, obviamente, a gente precisa definir do que se trata a história de vida. Tony, o que danado é história de vida? Então, a gente traz aqui primeiro a definição básica, com base lá no livro do Wycliffe, né, na Economia a Economia da Natureza, que ele traz que história de vida ela representa basicamente a cronologia de um indivíduo, ou seja, todo o tempo de vida daquele indivíduo. Mas, para definir melhor, outros autores representam ou definem como basicamente a história de vida como um conjunto de regras e escolhas pertencentes ao cronograma individual de reprodução de indivíduos, certo? Por que escolhas aqui está entre parênteses? Eu já recebi essa dúvida esses dias, não lembro de quem foi, sobre essa palavra escolhas, né? Porque o nosso curso aqui, no caso, a parte do nosso curso que a gente está vendo é basicamente biologia evolutiva. E aí, quando a gente fala de evolução, algumas pessoas se confundem nesse termo escolhas. Por quê? Porque parece que a evolução ela está escolhendo o que é que vai acontecer e a gente tem que ter, ou os indivíduos estão escolhendo o que é que eles vão ser, o que é que eles vão fazer, como é que eles vão alocar esses recursos, tá? Só que na realidade a gente tem que ter em mente que no caso esse processo de essa palavra escolhas, ela é colocada aqui não como uma razão consciente. Então os indivíduos eles não estão conscientes do que eles estão fazendo. Tudo isso são processos evolutivos que são moldados aleatoriamente e a partir do que a gente viu na aula anterior, a gente vê que esses processos eles são basicamente adaptações às variações ambientais que estão sendo impostas, às pressões ambientais que estão sendo impostas aos organismos, certo? Então não encarem essa palavra escolhas que vocês leram ou que vocês vão ler como um processo consciente. Tudo isso passa por um processo adaptativo, evolutivo, que não tem um objetivo, mas tem um direcionamento, como a gente viu na questão da seleção natural, certo? Então, basicamente, a história de vida ela vai ser aí um conjunto de regras pertencentes ao cronograma individual de cada espécie. A gente vai ver como é que funciona esse cronograma, certo? Nesse cronograma, a gente vai ter aí envolvidos padrões de crescimento, padrões de diferenciação, padrões de armazenamento e alocação energética, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente também, e padrões de reprodução, certo? A gente vai ver cada um desses fatores durante a nossa aula e vocês vão encontrar todos eles aí na leitura do livro. Então, basicamente, a gente viu na aula anterior que a gente tem 3 objetivos fundamentais na vida. Cada espécie, seja ela fungo, seja ela animal, seja ela planta, sejam elas protistas ou bactérias, todos nós e todos os seres vivos, eles vão ter 3 principais objetivos. Basicamente, comer, conseguir sobreviver e se manter vivo, né, no caso, sobreviver, e até que chegue ao momento dele reproduzir, certo? Então, o objetivo principal da vida é conseguir cumprir satisfatoriamente esses 3 requisitos: comer, sobreviver e se reproduzir, passando os seus genes para frente, né? A gente viu na aula anterior que os indivíduos que conseguem passar os seus genes para frente são os indivíduos que desenvolveram aleatoriamente alguma característica ou receberam dos seus ancestrais ou dos seus parentais características que fazem com que eles consigam permanecer vivos naquele ambiente onde eles ocupam, até que consigam passar essas características para frente, certo? Então, a vida dos organismos ela se ajusta evolutivamente simplesmente para desempenhar cada uma dessas 3 funções de maneira eficaz, certo? Então, o ajustamento evolutivo ele traz justamente essa questão de que as características dos indivíduos elas tendem para favorecer com que essas três funções, esses 3 objetivos principais da vida sejam cumpridos de maneira suficientemente satisfatória. E, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, não há como ser 100% eficaz em cada um desses aspectos, certo? Em cada um dos aspectos que... em cada um desses aspectos não. Em cada um dos aspectos que moldam essas necessidades, tá? Então, a partir do momento que você
tem uma alocação energética com base em uma característica X, você perde eficiência em outras características. E a gente vai ver lá na frente que isso é o que a gente conhece como trade-off, beleza? Aqui a gente tem um gráficozinho, um fluxogramazinho bonitinho, falando sobre história de vida, mostrando basicamente estratégias de história de vida. E se vocês observarem aqui entre as setas, a gente tem diversos pontinhos aqui, diversos círculozinhos, que são basicamente perguntas ou coisas que devem ser respondidas ou que são levadas em consideração, vamos dizer assim, quando a gente avalia padrões de história de vida, como, por exemplo, quando que o indivíduo deve começar a reproduzir. Ele deve começar mais tardiamente, deve começar mais cedo. Quantos descendentes e qual o tamanho de cada descendente é melhor para a espécie. Quão rápido é mais satisfatório, é mais vantajoso crescer e se desenvolver. Então, todas essas perguntas elas precisam ser respondidas ou elas são moldadas, ou elas moldam, vamos dizer assim, os padrões de história de vida de cada uma das espécies, certo? Então, a gente vai começar vendo aqui que a gente tem variações de história de vida dentro da própria espécie, certo? Então, a história de vida, ela varia dentro da espécie. Então, em uma mesma espécie, nós observamos vários padrões, 2 ou mais padrões, podemos observar, de história de vida. E isso, se eu estivesse em sala de aula, eu ia perguntar a vocês, está relacionado com o quê? Com as pressões ambientais que a gente tem no local onde esses indivíduos ocorrem, certo? Então, em cada espécie, o padrão geral dela define a história de vida. Tranquilo? E a gente vai ter essas variações intraespecíficas, como eu falei para vocês. Então, a divisão do uso dos recursos que a gente tem disponíveis na natureza para sobreviver e se reproduzir é o que moldam as estratégias de história de vida. Tranquilo? Então, a gente vai ver lá na frente que quanto melhor a disponibilidade de recursos, quanto mais fácil encontrar esses recursos, melhor vai ser para os organismos e mais fácil vai ser para eles conseguirem se desenvolver. Essas estratégias de história de vida são fundamentais porque a gente vai ter uma questão muito interessante que pode ocorrer principalmente intraespecificamente, ou seja, dentro da mesma espécie, que é uma interação de competição, certo? Então, a gente sabe que a disponibilidade de recurso ela é um fator extremamente limitante para qualquer espécie. As variações na história de vida, elas podem ser definidas geneticamente, certo? Então, já no genoma dos indivíduos, já no genoma dos organismos, a gente vai ter variações intraespecíficas na história de vida desses indivíduos, certo? Então, todas as variações, elas visam simplesmente aumentar ou maximizar ou otimizar ao máximo a aptidão desses indivíduos, o que a gente conhece como fitness, tá? Que a gente pode definir basicamente como o sucesso reprodutivo ou a taxa proporcional de genes que esses indivíduos vão passar para a próxima geração, né? Então, obviamente, quanto maior a taxa reprodutiva, quanto maior o sucesso reprodutivo, quanto mais filhotes esse indivíduo colocar no mundo, né, na natureza, maior vai ser o seu sucesso reprodutivo, maior vai ser a sua aptidão, maior vai ser o seu fitness, né? Então, no caso, essas três palavras são a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Então, quanto mais indivíduos, quanto mais filhotes esses indivíduos tiverem, maior vai ser a sua aptidão, maior vai ser o seu fitness. E aí, a gente sabe que a plasticidade fenotípica, né, ela favorece e muito a produção de mais de um fenótipo a partir de um genótipo, né? A plasticidade fenotípica, ela basicamente molda um intervalo, vamos dizer assim, um intervalo em que um determinado organismo ele consegue variar variar sua fisiologia com base nas condições ambientais, tá? E essa variação ela pode ser desde simplesmente um ajustamento no controle de temperatura do corpo até mudanças drásticas na coloração da pele, na coloração do pelo, né? Então, indivíduos que estão em diferentes locais, com diferentes tipos de pressão,
mesmo que eles sejam da mesma espécie, a gente vai ter uma variação no que é expresso, né? No que você vê, em quais são as variações fisiológicas do corpo, certo? Aqui a gente tem eu não falei da alocação, eu vou falar de alocação lá na frente, tá? Aqui a gente tem um exemplo maravilhoso de plasticidade fenotípica, tá? Aqui a gente tem basicamente a mesma espécie de anfíbio, certo? Onde a gente vai ter dois padrões de girino que se desenvolvem diferentemente, olha a gritaiada, que se desenvolvem diferentemente com base nas pressões ambientais, tá? Então, a gente vai ter aqui os indivíduos do morfotipo onívoros. Onívoros são animais que basicamente se alimentam de tudo, certo? E a gente vai ter o morfotipo carnívoro. Esses dois morfotipos eles vão desenvolver características bucais e características digestivas diferentes, tá? Para a condição. Mas por que eu estou mostrando esses dois indivíduos aqui, esses dois morfotipos diferentes de girinos da mesma espécie? Basicamente, o morfotipo onívoro ele tem um desenvolvimento um pouco mais lento, certo? Então ele demora um pouco mais na sua metamorfose. A gente vai ter aqui um indivíduo que vai ter um desenvolvimento um pouco mais lento e vai chegar à fase adulta de anfíbio num tempo mais demorado. Os carnívoros eles vão ter um desenvolvimento um pouco mais rápido ou bem mais rápido. Tá? Então eles vão conseguir sobreviver, se desenvolver mais rapidamente e chegar à fase adulta mais rapidamente. E isso está relacionado aqui com base principalmente na dieta deles. Tá? Então a dieta carnívora ela faz com que esses indivíduos eles consigam ter mais energia disponível e um metabolismo mais rápido para se desenvolver, para metabolizar essa energia e se desenvolver mais rapidamente, enquanto esses indivíduos onívoros eles vão se alimentar de coisas variadas e não vão ter necessariamente um metabolismo tão rápido quanto. Mas por que a gente tem essas duas variações de morfotipo? A gente tem pressões ambientais diferentes em cima desses dois diferentes morfotipos de indivíduos da mesma espécie. Então a mesma espécie, dependendo da localidade, ela sofre pressões seletivas diferentes. Tá? O morfotipo carnívoro que se desenvolve mais rápido, geralmente ele ocorre em localidades onde você vai ter poças d'água que são muito rápidas, elas acontecem e secam muito rápido. Então, os parentais, eles vão colocar esses ovos nessas poças pequenininhas e se não chover, a poça vai secar e esses indivíduos que estão ali, eles podem acabar morrendo, certo? E aí, o que acontece aqui? Esses indivíduos eles precisam se desenvolver o mais rápido possível. Por quê? Porque se eles continuarem em fase de girino, enquanto a poça está secando e ela acabar secando, esses indivíduos vão acabar morrendo aí, certo? Então eles se desenvolvem muito rápido para chegar à fase de sapo e conseguir viver a sua vida. Já no morfotipo onívoro, que demora mais, esses ovos eles são colocados geralmente em lagoas ou em corpos d'água maiores, que não secam com tanta facilidade. Então esses organismos aqui, esses indivíduos desse morfotipo, eles vão conseguir se desenvolver mais lentamente e aperfeiçoar cada vez mais, no caso, melhorar cada vez mais a sua situação corpórea, né? Então eles vão ser mais especializados e vão conseguir ter tempo para se desenvolver melhor e ser adultos mais bem formados, certo? Então aqui a gente tem basicamente duas pressões seletivas diferentes em cima da mesma espécie de anfíbio que vai gerar dois morfotipos diferentes de girinos, certo? Fazendo com que esse aqui ele tenha um desenvolvimento mais rápido, porque os ovos geralmente são colocados em corpos d'água perenes, né? Que podem secar muito rápido, corpos d'água efêmeros, e aqui basicamente indivíduos que os ovos são colocados em corpos d'água que demoram a secar. Os organismos eles vão apresentar aí variações
entre os seus padrões reprodutivos, certo? Então, como a gente viu lá no começo, a gente tem diferenças principalmente em padrões reprodutivos nesses indivíduos, nessas espécies, certo? Então, os organismos eles vão poder se reproduzir apenas uma vez na vida ou se reproduzir várias vezes. Os indivíduos que só se reproduzem uma vez na vida é o que a gente chama de organismos semélparos, e os indivíduos que se reproduzem várias vezes no decorrer da sua vida é o que a gente chama de organismos heteróporos. Na semioparidade a gente vai ter, principalmente como organismos semélparos, né, a gente vai ter um exemplo principalmente conhecido, que é o do salmão, né? O salmão que desova no topo do rio e morre, e esses ovos vão eclodir ali e posteriormente eles vão descer o rio e viver a vida deles no oceano até o momento em que eles vão reproduzir, fazendo com que quando chega esse momento eles subam até o rio, né? Saiam do oceano e vão pro rio e se reproduzam lá, gastando toda a energia que eles têm nesse processo reprodutivo e morrendo posteriormente, certo? Aqui a gente tem mais duas espécies de indivíduos de organismos semélparos que são muito conhecidos e muito importantes. Aqui do lado esquerdo a gente tem o polvo gigante, né? Eu esqueci o nome da espécie agora. Esse polvo gigante aí do lado você tem um mergulhador aí para você ver a comparação entre o tamanho, a escala de tamanho, né? Aqui do lado a gente tem o polvo, e esse polvo ele vive aí vários anos, e quando chega no momento de reproduzir, o macho ele coloca aí seus espermatozoides e a fêmea coloca muitos ovos e cuida desses ovos por muito tempo, tá? A fêmea, se eu não estou enganado, ela cuida desses ovos por até 6 meses até que eles eclodam. E durante esse tempo, a fêmea ela não come nada e não sai de perto dos ovos praticamente, deixando esses ovos em muita segurança, cuidando dele por 6 meses, certo? Então, após esse momento, quando os ovos eclodem, a fêmea acaba morrendo aí e perde aí a sua vida, mas mantém o seu sucesso reprodutivo porque os seus filhotes chocaram, certo? E aqui do lado a gente tem a agave, tá? Que é um exemplo de planta semélpara, agaves em geral, espécies de planta do gênero agave. Quem nunca viu uma planta nesse estilo por aí, né? Você pode olhar aqui para o chão, não olha para esse pendão, não é uma árvore. Essa planta que está no chão aqui, a agave, tá? Então a agave ela é uma planta que ela vive vários anos. Essa planta aqui particularmente ela vive 25 anos sem se reproduzir, e quando chega no momento de reprodução, ela simplesmente lança esse pendão floral aqui, tá? Que é polinizado e gera várias sementes, e posteriormente, após esse evento reprodutivo, ela morre, certo? Então, essas são espécies de plantas que são semélparas também, tá? Entretanto, apesar disso, as plantas, no caso essas agaves, elas também produzem clones que são geneticamente idênticos a ela, tá? Então, além dessa característica de semioparidade, após lançar o seu pendão, se reproduzir aqui, ser polinizada, fazer suas sementes e seus frutos e morrer, essa planta aqui ela ainda produz outras plantinhas que são clones dela, basicamente por partes dela que caem e geram outras plantas que são geneticamente idênticas, tá? Então essa planta ela é semélpara, contudo ela gera cópias dela mesma, fazendo com que funcionalmente ela seja heterópara, tá? Porque ela está morrendo aqui nesse momento que ela passa por esse episódio reprodutivo, mas ela lança aqui essas partes dela, fazendo com que outras plântulas geneticamente idênticas a ela levem os seus genes, continuem levando os seus genes para frente. Então, funcionalmente, ela não é semélpara porque os genes dela, igual 100%, estão aqui, certo?
E organismos heteróporos, espécies heteróporas, ou seja, são espécies que se reproduzem várias vezes na vida, que têm vários eventos reprodutivos no decorrer da sua vida, certo? Dentre elas, basicamente, a gente conhece aí quase todas as espécies que você pode pensar, né, vamos dizer assim, são espécies heteróporas, são espécies que possuem aí vários vários eventos reprodutivos no decorrer da sua vida, certo? Então, as heteróporas elas se reproduzem várias vezes no decorrer da vida. E aí a gente traz essa pergunta aqui, né? Porque, como a gente viu aqui, a gente tem basicamente dois tipos de organismos dois tipos de estratégias reprodutivas entre organismos, que são semélporos e heteróporos. E aí surge essa pergunta aqui: viver intensamente e morrer jovem, ou viver com calma, tranquilo e por muito tempo, né? Então a gente vai ver que as estratégias reprodutivas elas podem variar em três tipos principais. E aqui a gente vai ver uma palhinha do que vocês vão ver lá em Ecologia Populacional na próxima semana. A gente vai ter organismos que são estrategistas R, né, que é como se chama, organismos que são estrategistas K ou K estrategistas, e os organismos que são intermediários entre esses dois padrões de estratégia reprodutiva aí, certo? E aí a gente vai ver também lá em populações que o potencial de dispersão ou colonização e o potencial de competição entre as espécies de cada espécie, ele está diretamente relacionado à história de vida, certo? Mas vamos ver um pouquinho aqui sobre estratégias R, K e os intermediários. Então a gente tem aqui esse gráficozinho maravilhoso que a gente vai ver também lá em populações, tá? Aqui em cima a gente tem a estratégia K, aqui a intermediária e aqui a estratégia R, certo? Aqui no eixo Y aqui a gente vai ter a porcentagem de sobreviventes nas espécies, tá? A porcentagem de indivíduos que sobrevivem no decorrer do tempo, tá? No decorrer da idade, no decorrer que o tempo passa desde o nascimento desses indivíduos, certo? Então, a gente tem aqui basicamente três tipos de estratégia. Na estratégia K, a gente vai ter organismos que vão ter geralmente um período de vida muito longo, então eles vão viver por muitos anos e vão geralmente demorar a atingir a sua maturidade sexual, certo? Aqui também a gente vai ter organismos que empregam estratégias de manutenção da vida e de facilitação da vida desses filhotes, como a gente conhece, como a gente vai ver, que é o cuidado parental, né? Então, geralmente, em estrategistas K, a gente vai ter organismos que, primeiro, têm vidas muito longas, têm tempos de vida muito longos. Segundo, nas reproduções, eles geralmente colocam poucos filhotes, então põem poucos filhotes no mundo. Cuidam desses filhotes, geralmente apresentam cuidado parental, tá bom? E, consequentemente, vão fazer com que esses filhotes tenham uma chance maior de vingar ou de permanecer vivos. Então, por isso aqui é o topo, a quantidade de indivíduos no nascimento, né? Considerando aqui 100% dos indivíduos, quando se nasce 5, nasceu 5 e um abraço, então é 100% de 5 é 5. E aqui, à medida que o tempo passa, a quantidade de indivíduos ela vai diminuindo muito lentamente, certo? Então aqui, geralmente, a maioria dos indivíduos que são colocados, que nascem, eles sobrevivem por muito tempo, até chegar no momento em que eles vão morrer rapidamente, certo? Então eles vão demorar mais tempo para morrer. Isso na estratégia, na estratégia reprodutiva K. Na estratégia reprodutiva R, a gente vai ter indivíduos de reprodução rápida, certo? Então lembrem aqui do R, estratégias de reprodução rápida. Esses indivíduos, em geral, são indivíduos que não têm um tempo de vida tão longo e, em compensação, lembrem desse termo, em compensação, a gente vai lembrar o trade-off, né? Eles vão colocar muitos ovos. Galera, prestem atenção aqui, esse 100 não significa que são 100 filhotes, tá? Aqui é a porcentagem. Então, aqui pode ser 100% de 5 ou 100% de 1 milhão, certo?
Então, aqui a gente está considerando a porcentagem. Então, aqui nos estrategistas R de reprodução rápida, a gente vai ver que são indivíduos que colocam muitos ovos, que não apresentam geralmente cuidado parental, certo? E que têm tempo de vida geralmente não muito longo, muitas por vezes curto, certo? Como por exemplo o salmão, que vive aí sua vida tranquilo. Contudo, eles colocam aí milhares de ovos em uma postura, sobem o rio, gastam toda a energia que eles têm para subir o rio inteiro e colocar os seus ovos lindos lá na cabeceira. E no final, há uma estimativa, eu não sei onde é que eu li, que aproximadamente 3 ou 4 ovos de milhares de ovos de salmão são os ovos que vão chegar à fase adulta, tá? Então a gente observa que esse gráfico, 100% dos filhotes que nascem em estrategistas R, muitos vão morrer no começo da vida e essa curva vai se estabilizar, chegando poucos à fase adulta e conseguindo reproduzir nesse mesmo padrão aqui, certo? Estrategistas K são estrategistas, são reprodutores, indivíduos que possuem estratégias de reprodução lenta, produzem poucos filhotes e geralmente cuidam desses filhotes, apresentam cuidado parental. E estrategistas R são indivíduos que vão apresentar uma reprodução rápida, tá? Colocando geralmente muitos filhotes por evento reprodutivo e poucos desses filhotes vão acabar vingando, certo? E a gente tem aqui os intermediários, que basicamente morrem proporcionalmente à quantidade de indivíduos que acaba nascendo, certo? Então, vamos dizer assim, é um padrão de reprodução, fugiu a palavra agora, padrão de reprodução constante, tá bom? Então aqui a gente tem aqui os R e os K, estrategistas e os intermediários. A gente vai ver um pouquinho mais disso lá em ecologia de populações, certo? E aí a gente chega nesse ponto legal aqui, que diz que basicamente não existe almoço grátis. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre essa frase. Não existe almoço grátis, ou seja, não tem condições de você conseguir nada na vida sem ter que dar alguma coisa em troca, certo? Então, com base nisso, a gente entra aqui nesse conceito de alocação, tá? A alocação, basicamente, ela define o quanto de energia, ou, no caso, o quanto de esforço, seja esse esforço energético, fisiológico, reprodutivo, tá? Quanto de energia é direcionado para cada função que o indivíduo precisa desempenhar durante a sua vida, certo? E aí a gente entra basicamente aqui nas compensações, nos trade-offs, certo? Então o trade-off, ele basicamente é uma correlação negativa entre duas ou mais características, certo? O que é que significa uma correlação negativa? Que basicamente quando você aumenta a eficiência de uma característica, você acaba afetando negativamente a eficiência de outra característica ou de outras características, certo? Que é aquela coisa que a gente viu lá no começo da aula, que não tem como você ser 100% bom em tudo o que você faz. Belezinha? Então, se lembrem que o aumento na eficiência de uma característica, ela sempre vai afetar negativamente a eficiência de outras características nos indivíduos. E esse conceito a gente chama de trade-off, certo? Ou compensações. Aqui a gente tem um gráficozinho que mostra a alocação de recursos em machos e fêmeas de 3 espécies de plantas, tá? Para aqui as partes escuras, estruturas vegetativas, tá? Ou seja, estruturas de suporte, como tronco, como, enfim, estruturas que fazem com que essa planta cresça e se desenvolva. E as brancas aqui, estruturas reprodutivas, certo? Esse gráfico ele mostra basicamente que machos e fêmeas da mesma espécie e da mesma espécie, aqui são 3 espécies, eles alocam quantidades de biomassa diferentes em estruturas diferentes, certo? Então, os machos eles alocam pouca biomassa, eles alocam pouco recurso
em estruturas reprodutivas e mais em estruturas vegetativas ou estruturas de desenvolvimento, enquanto que as fêmeas das 3 espécies elas vão alocar mais recursos em estratégias reprodutivas, em estruturas reprodutivas do que os machos, certo? Então as fêmeas elas investem mais em estruturas reprodutivas do que os machos. Então aqui a gente tem uma variação na alocação de recursos entre machos e fêmeas de 3 espécies de plantas. Aí eu pergunto a vocês, por quê? Né? Porque a gente não tem como esperar vocês responderem, porque a gente não está na sala de aula. Então, basicamente aqui a gente sabe que a fêmea, no geral, quase que por regra, né? A gente tem algumas exceções, mas a fêmea ela vai investir muito mais energeticamente nos seus gametas do que os machos, né? Então, basicamente, os machos eles só têm que investir no pequeno gametinha que leva a sua parte do genoma para ocorrer a fecundação, enquanto que a fêmea vai investir, além do seu genoma, em todo o aporte energético que aquele filhote, aquele fruto, aquele indivíduo que vai se desenvolver, ele vai precisar para conseguir chegar até o seu nascimento, né? Então aqui a gente vê o macho ele investe muito pouco em reprodução. Eu costumo dizer na aula que aqui é um exemplo clássico de que o macho ele não serve para nada. Só serve para se reproduzir. Só serve para transar. Apenas. Depois disso, pode jogar fora. Seguindo aqui, a gente vai continuar na nossa ideia de trade-off, certo? Então a gente vai ver aqui, basicamente, o trade-off em estratégias reprodutivas. Nesse exemplozinho aqui, a gente tem como é que chama? Uma experimentação de uma ideia, de uma hipótese do Lack, né? Que vocês vão ver aí no livro, que o Lack, ele conseguiu perceber que indivíduos de aves que têm ninhadas mais próximos da linha do Equador, essas aves elas vão produzir relativamente menos ovos do que as espécies que estão mais para cima ou mais para baixo, né? Então, no caso, quanto maior a latitude, maior a quantidade de ovos que as aves estão reproduzindo. Foi o que o Lack percebeu, né? E aí a gente vai ver que as estratégias, a quantidade de ovos, ela vai influenciar diretamente na sobrevivência dos filhotes, né? Aqui nesse gráfico aqui a gente vai ver que a quantidade alta de ovos, quando a gente vê ninhadas com muitos ovos, a gente vai ter uma diminuição na quantidade de recursos que é disponibilizado para cada filhote por ninho, né? E aí, poucos ovos, a gente vai ter muitos ovos, os filhotes vão acabar perecendo mais, e com poucos ovos os filhotes vão ter mais recurso. Aí você me pergunta por quê? Eu mostro aqui para vocês que basicamente o que a gente está vendo aqui é que grupos, ou no caso espécies de aves que colocam muitos ovos, elas podem acabar não tendo energia suficiente ou recurso alimentar suficiente para alimentar todos os filhotes, certo? Então essa ave ela vai acabar perdendo aí muito no seu investimento parental, porque querendo ou não, ela gastou energia para colocar esses ovos, ela gastou energia para produzir esses ovos, e a perda dessa energia não é vantajoso para a fêmea, certo? Então o que é que a galera fez nesse experimento aqui? Eles pegaram ovos de outras mães e colocaram em ninhos de mães que tinham colocado seus ovos. E aí eles perceberam que as fêmeas com muitos ovos, elas tinham uma dificuldade maior para alimentar todos os filhotes, e a taxa de mortalidade desses filhotes era muito alta, e aí poucos filhotes acabam conseguindo emplumar, certo? Que no caso é o que a gente chama emplumar, porque é o desenvolvimento das penas que fazem com que os filhotes atinjam a maturidade, a maturidade das penas e consigam voar do ninho, certo? E aí poucos ovos, eles tiraram também ovos de outros ninhos, e aí eles viram que com poucos ovos a fêmea ela consegue alimentar todos os filhotes muito bem, e esses filhotes vão conseguir sobreviver, emplumar e viver a sua vida com facilidade maior, certo? A gente vai ter aí outros tipos de estratégias
com relação ao tamanho de ovos, né? Como indivíduos que colocam números de ovos que já são o que a gente chama em tamanhos ótimos de ninhada, né? Que são os tamanhos de ninhada satisfatoriamente grandes para fazer com que o sucesso reprodutivo seja atingido com a maior eficácia possível. Ou seja, se ele colocar poucos ovos, o sucesso reprodutivo dele, o fitness, vai ser baixo, justamente porque, por alguma eventualidade, esses filhotes podem acabar morrendo. Então ele vai ter uma perda do seu fitness na geração, na geração futura, certo? E aí a gente vai ter também os indivíduos que colocam muitos ovos. Então, quando a gente tem os indivíduos de uma espécie que colocam muitos ovos, eles podem acabar não conseguindo alimentar todos os filhotes de forma satisfatória. E aí, muitos desses filhotes, ou talvez todos, acabem se perdendo. Então, geralmente, algumas aves elas vão ter aí um padrão de número de ovos satisfatório para favorecer aí o seu sucesso reprodutivo, o seu fitness. Um exemplo disso é aqui da garça branca, que eu acredito que a gente pode trazer esse exemplo na próxima aula na próxima aula também, tá? Na aula de comportamento, que basicamente a garça branca aqui, ela coloca mais de um ovo, certo? Mas ela não seleciona o filhote, apesar dela só poder criar um dos filhotes por causa da disponibilidade de recurso, ela não coloca só um ovo, ela coloca mais de um ovo. E quando os filhotes nascem, ela faz com que esses filhotes briguem entre eles, de forma que um acaba matando o outro, certo? Então, geralmente ela chega nessa posiçãozinha bonitinha dela e joga um peixe no meio dos dois filhotes e vê eles dois lutarem até a morte, certo? Então, até que um mate o outro e, no caso, o mais forte é o que vai sobreviver no ninho e é o que vai conseguir chegar à fase adulta, certo? E aí a gente vai ter diversas outras estratégias reprodutivas que daria uma aula só disso em comportamento, em ecologia comportamental, certo? Então, a gente sabe também que pressões diferentes elas vão levar a diferentes, a diferentes tipos de desenvolvimento, ou no caso, diferentes momentos da história de vida, diferentes momentos do desenvolvimento de uma determinada espécie, a gente vai ter tipos diferentes de pressões seletivas. Então, indivíduos mais jovens, indivíduos menos habilidosos ou que, enfim, que acabaram de chegar na população, né, que acabaram de nascer e que estão tomando seu lugar na natureza, eles vão ter, obviamente, uma menor experiência e vão ser muito mais suscetíveis a ataques de predador e, enfim, tá bom? Então, a gente vai ter diferentes pressões em cima de diferentes momentos da história de vida. E para melhorar e para facilitar, aumentar a chance e o potencial de sobrevivência desses indivíduos, o investimento parental no desenvolvimento dos filhotes, ele aumenta significativamente a chance de sobrevivência do filhote, tá? Então, quanto mais investe, quanto maior o investimento dos indivíduos, dos parentais, no sucesso do nascimento do filhote, maior vai ser a chance desse filhote conseguir vingar e conseguir passar os genes dos pais para frente, certo? Aqui a gente tem o exemplo do kiwi, né? Do kiwi, onde isso tudo aqui é o ovo dele, tá? O ovo chega a ocupar aí aproximadamente 20% do corpo do animal. Então ele coloca só um ovo repleto de vitelo, repleto de energia para que o filhote consiga se desenvolver bem e nascer já muito bem desenvolvido, muito bem formado, certo? Então a gente vê também que diferentes momentos da história de vida ela pode diferentes pressões em diferentes momentos da história de vida, ela pode aumentar a competição dentro da espécie. E por isso, muitas espécies acabam desenvolvendo essa estratégia aqui de metamorfose, né, em que os morfotipos eles são absolutamente distintos entre os jovens e os adultos, né? Então a gente vai ter fases larvais, a gente vai ter fases jovens, fases juvenis, como por exemplo aqui nas borboletas, a gente vai ter lagarta, que basicamente a função dela é só comer e não tem nenhuma estrutura desenvolvida a não ser o aparelho bucal
para macerar muito bem as folhas e comer. Então, a lagarta que basicamente ela só come, não faz mais nada e depois vira pulpa aqui para metamorfosear e virar uma borboletinha fofa, maravilhosa, linda, certo? E a gente vai ter também essas estratégias de metamorfose em vertebrados, né? Como a gente viu lá no começo da aula, a gente viu lá os girinos, né? Então, a maioria, a absoluta maioria dos anfíbios, eles possuem também vertebrados, né? Eles possuem essa estratégia de metamorfose no decorrer da sua vida. Isso faz com que seja diminuído a competição dentro da própria população. Então, indivíduos jovens não vão competir por recursos com indivíduos adultos, certo? Então, essa diminuição na competição entre jovens e adultos vai fazer com que a espécie consiga ter uma maior densidade populacional, porque eles estão explorando recursos diferentes no ambiente onde eles vivem, certinho? Para finalizar a nossa aula aqui, galera, a gente vai ter aqui o nosso resumão da aula, certo? Então, aqui a gente tem alguns conceitos que a gente viu na aula. Primeiro, a história de vida, ela representa aí a cronologia da vida de um indivíduo, certo? Então, ela mostra como que funciona e quais são os aspectos da vida de um determinado indivíduo, de uma determinada espécie, certo? Os organismos, eles se ajustam evolutivamente para conseguir comer, sobreviver e se reproduzir de maneira mais eficaz possível, mais eficiente possível. Então, a evolução ela molda diretamente os indivíduos para que eles consigam suprir essas três necessidades principais da vida da maneira mais eficiente possível. Os padrões reprodutivos eles variam entre as espécies, tá? Então, diferentes espécies que sofrem diferentes pressões ambientais, pressões evolutivas diferentes, eles vão apresentar também padrões reprodutivos diferentes. E todos os padrões da história de vida, eles estão submetidos à disponibilidade limitada de recurso, certo? Então, não existe recurso infinito em nenhum lugar, certo? Vai chegar um momento que os recursos vão acabar e que a população não vai conseguir passar daquilo ali. Então, todos os padrões da história de vida, eles estão submetidos à limitação de recurso, à limitação alimentícia, à limitação energética. E isso faz com que seja forçado um balanço na alocação de energia, certo? E aí, esses indivíduos, eles vão ter que alocar energia para funções diferentes da maneira mais eficaz possível para desenvolver a sua atividade e conseguir se reproduzir, certo? Esse processo, esse conceito é o que a gente conhece como trade-off, certo? Ou compensação, como a gente já ouviu falar. E